Boa noite, turma da quarta fase. E aí, tudo bem? Bem, hoje nós vamos iniciar o assunto, porque eu digo iniciar, porque nós vamos dividir, né, para não ficar muito cansativo e vocês não entender nada. Então, é melhor a gente ir devagar. Nós hoje vamos iniciar o nosso assunto sobre figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São algumas estratégias que o orador ou escritor usa para tornar as mensagens que ele transmite mais expressivas. Nós vamos ver 4 principais tipos de figuras de linguagem. Nós temos a figura de som, figura de construção, figura de pensamento e figura de palavras. Só que hoje nós só vamos ver essa daqui, figuras de som, certo? Da próxima aula a gente vê as outras. Vamos devagar, né? Para vocês não se cansar tanto. O que são figuras de som? As figuras de som ou de harmonia correspondem a uma categoria das figuras de linguagem associada à sonoridade. Elas valorizam a expressividade do texto por meio de sonoridade, ou seja, de repetições de sons. Aqui nós temos alguns exemplos aqui, nessa imagem. As principais figuras de sons são a assonância, é uma delas. Do castelhano, a palavra assonância corresponde à cor de sons, sendo uma figura de linguagem que ocorre por meio de repetições de vogais. Exemplo: vou-me embora agora para a casa da Aurora. Note que neste exemplo temos a assonância das vogais O e a aliteração do R. Outro: agora estudo as araras, ontem estudei os urubus. A próxima é aliteração, do latim aliteratio, significa sequência de letras semelhantes. A aliteração é caracterizada por repetições de consoantes ou de sílabas no enunciado e geralmente ocorre no início das sílabas ou no interior das palavras. Exemplo: fiz, faço, feito, está. Então, vocês perceberam que o F repetiu. A maioria das palavras foram todas com a letra inicial F. Outra aqui. Para mim tem que ser bom, bonito e barato. Então, repetiu, em todas elas tinha o quê? A letra B. Então, essa é a figura de aliteração. Nós temos a paronomásia. Do grego, a palavra paronomásia corresponde à aproximação de palavras, união dos termos para que significa ao lado e a noma que corresponde ao nome palavra. A figura de linguagem paronomásia recebe esse nome porque parônimos, para dar maior ênfase ao discurso. Os parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto, diferem do sentido. Ou seja, elas se parecem na grafia, mas na pronúncia, mas no sentido elas são diferentes. São popularmente conhecidos como trocadilhos, sendo muito comum nos provérbios, no meio publicitário e humorístico. Nós temos aqui um exemplo. Quem casa, quer casa. Então, vocês viram aqui, vamos aqui com a canetinha de novo. Vocês viram aqui que tem a palavra casa, quem casa, quer casa. Então, quem casa, aqui casa significa o quê? Casar. E na outra, quer casa, significa o quê?
casa, moradia, onde a gente mora. Qual o doce preferido do átomo? Pé de molécula. Ao referir-se ao doce tradicional brasileiro de amendoim, pé de moleque. Nós temos a onomatopeia, do grego a palavra onomatopeia, onomatopoia, corresponde ao ato de fazer palavras. Anoma significa nome, palavras, põe significa fazer nomes. Dessa forma, a onomatopeia é caracterizada pela inserção de sons reais, ou seja, enfoca na imitação da sonoridade. Exemplo: o gato fez miau, o balador dos sinos me comove, blém, blém, blém. Então, essa é a onomatopeia. Então, essa foi uma das figuras de linguagem, que é o som, que foi dividido que ela é dividida em onomatopeia, paronomásia, aliteração e assonância. Então, agora vocês vão responder a atividade e qualquer dúvida é só me chamar, certo? Estarei aqui à disposição de vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima aula.